capítulo 2, a partir do verso 14. É o nosso texto de hoje. Nós continuaremos, no capítulo 2 de Hebreus. Nós já estudamos o capítulo 1 e já estudamos boa parte do capítulo 2. Hoje, se o Senhor nos abençoar, nós finalizaremos o capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Capítulo 1, só relembrando, nós vemos a grandeza de Cristo. Cristo ele é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os anjos. No capítulo 2, o autor já começa a nos dizer o perigo de negligenciarmos a palavra de Cristo. Se quem negligenciou a lei sofreu severamente a penalidade, o que acontecerá se alguém negligenciar a tão grande salvação que é o Evangelho? E logo em seguida ele volta ao argumento teológico, a falar, a ensinar acerca da humilhação de Cristo. E nós estávamos meditando nesse tema sobre a importância da encarnação de Cristo. Por que Jesus Cristo precisava se encarnar? Por que ele precisava assumir um corpo? Por que ele precisava se tornar carne, sangue do nosso sangue, osso dos nossos ossos? Por que Jesus Cristo precisava se encarnar? Então nós vamos continuar nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha de pensamento, porque a importância da encarnação. O nosso tema é justamente esse, a importância da encarnação de Cristo. Por que Cristo precisava se encarnar? Vamos fazer a leitura então do verso 14 até o verso 18. Diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Até aí, deixa aberto aí. Vamos apenas curvar a cabeça e orar ao Senhor para que Ele nos conceda a sua graça. Senhor Pai Santo, nós viemos diante de Ti em busca de iluminação nessa noite. Por favor, Senhor, nos ilumine de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra, de maneira que nós possamos entender o quão é maravilhoso, o quão é perfeito os Seus caminhos, ó Deus. Por favor, ó Deus, não permita que nós nos venhamos desviar dos Seus caminhos, que nós venhamos abandonar, deixar os Seus caminhos, mas que nós possamos perseverar neles até o último dia, porque nós sabemos que a vida nessa terra é passageira, Senhor, muito passageira, e que o Senhor tem uma herança eterna esperando por nós, e que o Senhor nos deu acesso a ela pela vinda, pelo envio, pela morte e ressurreição do Seu Filho nessa terra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo Seu grandioso poder, pela Sua grandiosa misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo seu grandioso feito, pela Sua grandiosa obra em nos salvar, em nos perdoar, em nos conceder graça, misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, ó Deus, te suplico, que o Senhor fale essa noite para que o Seu povo possa ouvir, que o Seu povo possa compreender, que o Senhor venha me encher, ó Deus, porque eu sei que é assim que funciona. O Senhor me enche para que eu possa pregar a Sua palavra, porque de mim mesmo eu não tenho nada a dizer, eu não posso dizer nada para o Seu povo, mas que o Senhor me tome essa noite, que o Seu Espírito Santo tome conta desse local, Senhor, de maneira que o fogo santo possa descer mais uma vez e que as pessoas possam ser convencidas da Sua palavra. Tem misericórdia de nós, eu te peço, mais uma vez, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar com o nosso estudo em Hebreus. Nós estamos já já estamos bem avançados nessa epístola, e como eu disse, hoje nós meditaremos nesse tema, a importância da encarnação de Cristo. Por que Jesus precisava se encarnar? Por que Jesus precisava se tornar carne? Nós vimos no culto passado vários argumentos, que o autor dá da necessidade da encarnação de Jesus. Ele vai citar vários pontos importantes acerca da encarnação de Jesus. Hoje nós continuaremos
com essa mesma linha de raciocínio, né, nós continuaremos meditando em cima, né, desse tema importantíssimo que é a encarnação de Cristo, né? Nós meditaremos em cima desse tema que é a encarnação de Cristo. Nós vimos domingo passado, né, alguns pontos e eu gostaria de relembrar eles aqui para que nós pudéssemos dar continuidade, né, para que nós pudéssemos dar continuidade ao mesmo tema, porque é o mesmo contexto que ele está dizendo. Os primeiros pontos que nós vimos no domingo passado acerca da encarnação de Cristo, que nós vimos da importância de Cristo, por que Cristo precisava se encarnar. E o primeiro ponto nós vimos que ele precisava se encarnar para recuperar tudo que Adão perdeu, né? Deus criou a natureza, criou o mundo, criou os céus e a terra. Ele criou o homem, criou o jardim, colocou o homem no jardim, deu domínio de todas as coisas para o homem, todas as coisas sujeitassem debaixo dos pés do homem, deu o controle de todas as coisas para que o homem governasse sobre todas as coisas. O homem tinha ali no jardim, ele tinha comunhão com Deus, Deus vinha todas as tardes para ter comunhão com o homem, Deus estava no meio do homem, o homem não tinha pecado, o homem tinha vida eterna, o homem vivia para sempre, o homem não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha tristeza, o homem não tinha nada, tudo era perfeito e maravilhoso para o homem ali no jardim. Mas quando Adão peca, quando Adão cai em transgressão, quando Adão come do fruto proibido, quando Adão transgride a lei de Deus, ele perde tudo isso. Ele perde tudo isso, ele perde a presença de Deus, ele perde o jardim, ele perde a vida eterna, ele perde a árvore da vida, ele perde todas as coisas. Por que Jesus precisava se encarnar? Justamente para nos dar tudo isso de volta e melhor ainda, né? Jesus precisava se encarnar para nos dar tudo isso de volta. Tudo que Adão perdeu, nós recuperamos em Cristo. Tudo aquilo que Adão entregou por causa do pecado, nós recuperamos em Cristo. Se Cristo não tivesse se encarnado, se ele não tivesse descido, se ele não tivesse assumido a forma de homem e morrido por nós no nosso lugar, nós não recuperaremos isso. Nós não teríamos mais acesso à árvore da vida, nós não teríamos mais acesso a Deus, nós não teríamos mais vida eterna, nós morreríamos nos nossos pecados e, por consequência, seríamos condenados ao fogo do inferno. Então, a importância da encarnação de Cristo justamente é por causa disso, porque ele recupera tudo que Adão perdeu. Adão perdeu tudo, o pecado tomou tudo de Adão. Adão perdeu todas as coisas ali no jardim. O segundo ponto que nós vemos, né, porque Jesus precisava se encarnar, porque Jesus precisava morrer, é para que, por causa da sua encarnação e da sua morte, ele provasse a morte por todos os homens. Se Jesus não tivesse morrido, né, nós não poderíamos ser salvos. Provar a morte por todos os homens, como nós vimos domingo passado, não significa que a salvação é para todas as pessoas. A salvação não é universal. A Bíblia ela não ensina salvação universal, que todas as pessoas vão ser salvas, que Jesus morreu para salvar todas as pessoas. A Bíblia diz que Jesus morreu para salvar aqueles que creem. Jesus não morreu para salvar todas as pessoas, Jesus morreu para salvar aqueles que creem. Então, por que era necessário que Jesus se encarnasse? Para que ele provasse a morte por todos os homens, ou seja, para que todas aquelas pessoas que crescem nele fossem salvas. O que significa provar a morte por todos os homens? Ele morre no nosso lugar. Ele prova a morte por causa dos nossos pecados. Ele morre, ele se entrega ali na cruz, no madeiro, por causa dos nossos pecados. Ele prova a morte, né? Ele se doa para salvar aqueles que creem. O terceiro ponto que nós vimos acerca da importância da encarnação de Cristo, é que ele precisava se encarnar para conduzir muitos filhos à glória. Se Jesus não tivesse se encarnado, ele não poderia salvar. Ele não poderia conduzir filhos à glória. Conduzir a glória aqui é conduzir a salvação, conduzir a vida eterna. Então ele precisava se encarnar para que nós pudéssemos ser conduzidos à vida eterna. Muitos filhos, ele é o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, e ele nos conduziu à vida eterna através da sua encarnação, através da sua morte e através da sua ressurreição. Então, por que Jesus precisava se encarnar? Para conduzir muitos filhos à glória, para nos levar a Deus. Conduzir à glória era nos achegar a Deus. É por isso que não há outra maneira de um pecador se achegar a Deus
a parte de Jesus Cristo. Não tem outro caminho de salvação, não tem outra forma que o pecador pode se achegar a Deus, não sendo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está dizendo que o caminho exclusivo para Deus é Ele. Por que ele precisava se encarnar? Para conduzir muitos filhos à glória, para salvar, para levar esses filhos a Deus, para conduzir muitos filhos à glória. Quarta coisa, quarto ponto que nós vimos, da importância da encarnação de Jesus, porque Jesus precisava se encarnar, é para nos santificar, livrando-nos do poder e do domínio do pecado. Jesus precisava se encarnar para nos livrar, para nos santificar, nos tornar santos. Como que ele nos torna santos? Nos livrando do domínio e do poder do pecado. Como que uma pessoa ela é dominada pelo pecado? Como que o pecado domina uma pessoa? Nós não vemos o pecado colocar uma rédea na boca da pessoa e obrigar aquela pessoa a cometer o pecado. Nós não vemos isso. Então, como que a Bíblia ensina que o pecado domina uma pessoa? Você sabe como que o pecado domina uma pessoa? Romanos 6 fala que o Senhor nos livrou do poder e do domínio do pecado. Então, se o Senhor nos livrou, significa que o pecado dominava. Como que o pecado dominava? Como que o pecado me dominava? Como que o pecado te dominava? Ele me dominava, ele te dominava no sentido de que você sabia o que era pecado e não tinha forças para deixar. Você sabia que o que você estava fazendo era pecado e você não conseguia deixar. Significa que o pecado te dominava. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos o que era pecado e Ele nos deu força para que nós pudemos deixar o pecado. A pessoa que sabe o que é pecado e não consegue deixá-lo, ela é dominada pelo pecado. É possível uma pessoa deixar o pecado sem que Jesus sem a necessidade da vinda, da encarnação e da ressurreição de Jesus? Era possível alguém conseguir deixar o pecado sem que Jesus tivesse parte nisso? Não, é impossível. Ninguém consegue deixar o pecado à parte da pessoa de Jesus. Ninguém consegue se ver livre do domínio e do poder do pecado à parte da pessoa de Jesus. Então era por isso que era necessário que Jesus se encarnasse, vinha-se, assumisse a nossa natureza para que Ele pudesse morrer no nosso lugar e nos libertar do poder e do domínio do pecado. Quando você sabe o que é pecado e você comete, você está sendo dominado pelo pecado. Você não tem forças para deixar aquilo, você está sendo dominado pelo pecado. O pecado ele domina a pessoa nesse sentido de que ela sabe o que é pecado, e ela pratica. Ela não tem forças para deixar, ela não tem forças para abandonar. Ela pensa, vai me custar muito se eu deixar, isso é muito, para mim não consigo deixar, o que será de mim se eu deixar isso? Ela não vê problema no pecado, igual quando nós era dominado pelo pecado, nós não víamos problemas nos palavrão, nós não víamos problemas nos xingamentos, nós não víamos problemas de ir para a festa, de ter relação fora do casamento, nós não víamos problemas de trair, de adulterar, de mentir, nós não víamos problema de pegar aquilo que não era nosso, nós não víamos problema em cobiçar, em ser avarento. Isso que significa ser dominado pelo pecado, quando você não vê problema no pecado. Hoje nós continuaremos nesse mesmo tema, nessa mesma linha de pensamento, nós continuaremos em cima dessa linha de pensamento, porque Jesus precisava se encarnar. E nós continuaremos havendo alguns pontos importantes nesse texto que nós lemos acerca do porquê Jesus precisava se encarnar. O primeiro ponto que nós vemos aí, acerca da importância da encarnação, por que Jesus precisava se encarnar, está no verso 14. Ele precisava se encarnar para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Por que Jesus precisava se encarnar? Para destruir aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum em carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele se encarnou, para que pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós vemos isso aí no verso 14. A morte de Jesus naquela cruz, a importância da encarnação de Jesus na cruz era justamente por causa disso, para que ele pudesse destruir
né, aquele que tinha o poder da morte. Em que sentido, gente? Em que sentido? O neném tá passando mal? Isso é normal, tá, gente? Não tem que se preocupar não, que ele faz assim de vez em quando, não tem problema. Tá tranquilo. Tá de boa. É super normal, né, para uma criança, não tem problema. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é justamente esse. Eles precisavam se encarnar para destruir aquele que tinha o poder da morte. Na cruz, Jesus ele esmaga a cabeça da serpente. Nós vemos lá em Gênesis, né? Aqui, o proto-evangelho, quando o Senhor anuncia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, na cruz, Cristo, ele destrói o poder do diabo, ele destrói o poder do diabo. Nós vimos, gente, que o diabo, de acordo com o livro de Jó, o diabo ele tinha acesso tanto à terra como ao céu. Ele rodeava a terra, né, e ia no céu acusar os irmãos diante de Deus. O diabo ele tinha o poder de exigir a morte diante de Deus. Ele viu o pecado das pessoas e exigia que Deus castigasse o pecado daquelas pessoas. Então o diabo ele tinha esse poder, ele tinha acesso tanto à terra como o céu. Ele tinha o poder de exigir a morte das pessoas diante de Deus. Quando Jesus Cristo morre, que ele se encarna, que ele vem na terra, que ele morre, que ele ressuscita, ele destrói esse poder do diabo. Ele destrói o poder do diabo de exigir a morte, né? O diabo ele é expulso do céu, como nós vimos em Apocalipse capítulo 12. Ele expulsa o diabo do céu para que ele não fique mais a acusar os irmãos diante de Deus. Então ele destrói nesse sentido de que o diabo ele não tem mais poder para acusar os irmãos. Ele expulsa o diabo do céu de maneira que ele vem para a terra. E aqui na terra ele apenas tenta as pessoas. Nós vemos que a obra do diabo aqui na terra é obra de tentador, né? Ele seduz as pessoas, ele ilude as pessoas, ele faz com que as pessoas acreditem que o certo é errado e que o errado é certo. A maior obra do diabo nessa terra é convencer de que o errado não é errado e de que o certo é errado, né? Então, Cristo ele encarnou para que ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Hoje o diabo não pode mais acusar. Ninguém pode mais intentar acusação contra os eleitos de Deus. Os eleitos, os escolhidos de Deus, os cristãos, não podem ser acusados, né? Ele não pode ser acusado. Então, aí está o primeiro ponto acerca da importância da encarnação de Cristo. O segundo ponto que nós vemos aí acerca da importância da encarnação de Cristo, né, dele se tornar carne, está no verso 15. Ele se encarnou para livrar da escravidão, né, para livrar da escravidão e do pavor da morte todos aqueles que nele crêem, né? Então ele se encarnou, né, para que através da sua morte ele livrasse da escravidão e do poder e do pavor da morte todos aqueles que a ele se achegam. Nós vemos aí no verso 15. E livrasse todo aquele que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Há várias pessoas na face da terra que são apavoradas, que ficam apavoradas com medo de morrer. A morte, por muito tempo, ela causou pavor às pessoas. As pessoas estavam apavoradas, as pessoas ficavam apavoradas com medo da morte, né? Muitas pessoas têm pavor da morte, têm medo de morrer, ficam apavoradas. Com a morte de Cristo e a sua ressurreição naquela cruz, ele livra, ele socorre, ele livra da escravidão todas aquelas pessoas que têm o pavor da morte. Por quê? Todos aqueles que creem todas aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo sabem que a morte é apenas o começo. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo não temos pavor da morte. Por quê? Nós sabemos que a morte ela é apenas o começo. Você vai fechar os olhos aqui na terra e vai abrir os olhos na eternidade. Então, ele livra da escravidão aqueles que tinham pavor da morte. As pessoas que têm pavor da morte, eu vejo muitas pessoas que têm muito medo de morrer, elas têm pavor. A morte assusta aquelas pessoas, elas não gostam de falar da morte, elas não gostam de tocar no assunto da morte. Cristo morreu para nos livrar da escravidão e do pavor da morte. Quem que ele livra? Quem é que não precisa ter medo da morte? Todo aquele que nele crê, porque ele disse, né? Todo aquele que crê em mim jamais morrerá, nunca morrerá eternamente.
O Senhor diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Então Jesus precisava se encarnar e morrer e ressuscitar no nosso lugar para nos livrar da escravidão, do medo, do pavor da morte. Porque quando nós cremos nele, nós não temos mais pavor da morte. Gente, irmãos, não é comum de um cristão ter medo da morte, né? Por que um cristão tem medo da morte? Pois se a morte é o encontro com Cristo. Por que os cristãos ficam apavorados com medo da morte se a morte é o encontro com Cristo? Se é fechar os olhos na terra e abrir na eternidade, por que as pessoas têm pavor da morte? O cristão não pode ter pavor da morte, porque Cristo morreu para livrar, para socorrer aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Escravidão, a morte escravizava as pessoas ficavam com medo da morte por toda a vida. Elas viviam uma vida de medo, né? Com medo da morte. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não precisam mais ter medo da morte, porque Ele morreu e Ele nos livra da morte. Aquele que crê nele nunca morrerá eternamente. Então não é próprio de um cristão ter medo da morte. Por que nós teremos medo da morte se a morte é o começo? Se o apóstolo Paulo fala que a morte é lucro, a morte é ganho, né? Porque é fechar os olhos aqui na terra e abrir os olhos com Cristo. Por que nós teremos medo da morte? Por que nós teremos pavor da morte? Então a encarnação, a morte e ressurreição de Cristo, ela é importante por causa disso, porque ela não nos deixa, né? Ela não nos deixa sujeito à escravidão, ao pavor da morte, né? Todos nós que somos cristãos não precisamos ter medo da morte, porque a morte é apenas o começo. Terceiro ponto que nós vemos aqui, né, acerca da importância da encarnação de Cristo, né, em cima do tema por que Cristo precisava se encarnar, é para que para poder, né, por que Cristo precisava se encarnar? Para poder socorrer a descendência de Abraão. Nós vemos isso aí no verso 16. Por que Cristo precisava se encarnar? Para socorrer a descendência de Abraão. Diz aí no verso 16, ó, pois ele que é o Senhor Jesus, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós vemos, né, nas Escrituras que os homens, os seres humanos, não foram os únicos a pecarem contra Deus. Nós vemos que os seres humanos não foram os únicos que não guardaram o seu estado primário, o seu estado original, que os anjos também não guardaram. Os anjos se rebelaram, alguns dos anjos se rebelaram contra Deus, pecaram contra Deus e foram expulsos. O apóstolo Pedro fala que alguns desses anjos estão guardados em algemas eternas, preparadas para o último dia. Aqui nós vemos algo interessantíssimo, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio não para socorrer anjos, ou seja, não existe salvação para anjos que pecaram. Para os anjos que pecaram não tem salvação. A salvação é unicamente para a descendência de Abraão. Quem que é a descendência de Abraão? É todos aqueles que pela fé se achegam a Deus. Ou seja, todos nós que pela fé nos achegamos a Deus, somos a descendência de Abraão. Por que Cristo precisava se encarnar? Porque ele precisava, era só assim que ele poderia socorrer a descendência de Abraão. Ele não tem salvação, é triste, não é? Não tem salvação para anjos. Deus ele não preparou um plano de salvação para os anjos. Ou seja, então todos os anjos caídos eles serão condenados ao fogo do inferno. Não tem salvação para eles. Mas para a descendência de Abraão há salvação. Para todos aqueles que, como Abraão, se achegou a Deus pela fé, tem salvação. Para mim e para você que está ouvindo o Evangelho, tem salvação. Você pode se achegar a Deus pela fé. E isso graças à obra de Cristo, à sua encarnação, ao seu corpo, à sua morte e à sua ressurreição na cruz. Só assim que nós podemos nos achegar a Deus. Ele nos socorre. Por que era importante Cristo se encarnar, né? Ele receber um corpo para morrer no nosso lugar, para nos socorrer, né? Para nos livrar da condenação eterna. Quarto ponto que nós vemos aqui, em cima desse tema, né? Porque Cristo precisava se encarnar para ser fiel sumo sacerdote e fazer propiciação pelos pecados. Nós vemos isso aí no verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
Cristo ele se tornou em todas as coisas semelhante a nós. Ele ganhou um corpo, ele sentia, ele tinha sentimento, ele tinha pensamentos, em todas as coisas ele foi semelhante a nós. Só com relação ao pecado que não, ele nunca pecou. Pois convinha que ele se tornasse semelhante aos irmãos em todas as coisas. Para ser, por que precisava que ele se tornasse semelhante a nós em todas as coisas? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Cristo precisava ser semelhante a nós em todas as coisas para que ele pudesse ser um misericordioso sumo sacerdote, para que ele tivesse misericórdia de nós e para que ele pudesse fazer propiciação pelos nossos pecados. Nós vimos que na antiga aliança, no Antigo Testamento, o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. O propiciatório era através do propiciatório que a ira de Deus ela era aplacada, né? Quando o sumo sacerdote derramava o sangue sobre o propiciatório, a ira de Deus era aplacada, ou seja, era através do propiciatório que a ira de Deus era aplacada, né? Da mesma maneira, Cristo, quando Cristo ele se oferece pelos nossos pecados, a ira de Deus é aplacada sobre ele, né? É derramada sobre ele para que nós pudéssemos ser livres. Então ele precisava ser semelhante a nós, ele precisava se encarnar para que ele pudesse fazer propiciação pelos nossos pecados, para que ele pudesse sofrer no nosso lugar. Era o propiciatório que sofria a ira de Deus. A ira de Deus era derramada sobre o propiciatório e o povo era livrado. Quando o povo pecava, o sumo sacerdote pegava o cordeiro e derramava o sangue sobre o propiciatório. A ira de Deus era derramada sobre o propiciatório e o povo era livre. Cristo, quando ele se faz propiciação pelos nossos pecados, que ele é pregado na cruz, a ira de Deus é derramada sobre ele, de maneira que nós também somos livres dessa ira. Então é por isso que ele precisava se encarnar, por isso que ele precisava assumir um corpo. Quinto e último ponto que nós vemos aqui, né? Porque Cristo precisava se encarnar é para nos socorrer nos momentos de tentações. Como está aí no verso 18, ó, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, da mesma maneira que Jesus foi tentado em todas as coisas, né? E ele sofreu essa tentação, ele é fiel, ele é poderoso para nos socorrer. Então por que ele precisava ser tentado? Para nos socorrer. Por que ele precisava se encarnar? Para nos socorrer no momento de tentação. Quem aqui não é tentado? Quem aqui pode dizer que não é tentado? Que não é tentado a mentir, que não é tentado a xingar, que não é tentado a defraudar, que não é tentado a roubar, que não é tentado a brigar. Mas no momento de tentação, assim como Cristo foi tentado e ele venceu, ele é poderoso para nos socorrer. Então, quando você for tentado a pecar, clame a ele e ele te socorrerá. Se você está sendo tentado a xingar, peça em oração, Senhor, me ajude. Né? Eu estou com uma vontade imensa de xingar, não me deixe pecar. Quando você está sendo tentado a mentir, Senhor, não me deixe mentir. Quando você está sendo tentado a adulterar, peça. Quando você está sendo tentado a transgredir, quando você está sendo tentado a pecar, rogue ao Senhor que Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia porque Ele já foi tentado. Então, como Ele foi tentado, Ele sabe que é ruim, então Ele nos socorre. Amém? O que se conclui, então, acerca dessas coisas? A conclusão que nós temos acerca de todas essas coisas é que a obra de Cristo ela é perfeita e os mais privilegiados com essa obra de Cristo somos nós. Nós somos as pessoas mais privilegiadas com essas obras de Cristo, porque essa obra de Cristo ela nos beneficia diretamente. Se Cristo não tivesse encarnado, se Cristo não tivesse descido, se Cristo não tivesse morrido no nosso lugar, nós não poderíamos ser salvos. Vocês lembram do contexto da carta? Qual que é o contexto da carta? O contexto da carta é que havia uma comunidade de hebreus que estavam querendo deixar o evangelho e voltar para o judaísmo, deixar Cristo e voltar para o judaísmo. Aqui o autor de Hebreus, ele conta justamente que é impossível uma pessoa ser salva à parte da obra de Cristo. Se eles deixassem a Cristo, eles não poderiam ser salvos. Então nós vemos aqui que o autor aos Hebreus ele vai dizer exatamente isso, né? Que os mais privilegiados com a obra de Cristo somos nós.
Cristo é o mais privilegiado, nós somos os mais privilegiados com a obra de Cristo, porque é através da obra dele é que nós somos salvos, nós podemos ser salvos. Amém? Então o que nós entendemos? Nós devemos nos apegar a Cristo. Por que o escritor de Hebreus ele fala isso àquela igreja? Para que aquela igreja se apegasse ao único que poderia salvá-la. A único que pode salvar é Cristo. Nós deveríamos nos apegar ao único que pode salvar. É isso que o escritor está em mente quando ele escreve toda essa obra de Cristo. A importância da sua encarnação, a importância da sua humilhação, a importância da sua glorificação, a importância da sua obra. Qual que é nos salvar? Nós somos os mais privilegiados nessa obra. Amém? Nós vamos agora...